Paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Que o Espírito Santo possa falar alto no teu coração hoje, que o Espírito Santo possa tocar a tua vida hoje. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá o teu coração nesse dia, nessa semana? Como é que tá a tua vida? A gente passa por lutas, a gente passa por situações, a gente vai vivendo e cada dia é uma história, cada dia é um flash, né? Como diz o fotógrafo. Cada dia é um lance, cada dia é um diário, né? Literalmente, história para contar, vida para viver. Em nome de Jesus, apresenta o teu coração agora diante do Senhor. Vamos bater um papo rapidinho aqui com a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa falar alto ao nosso coração. E a pergunta é: teu coração hoje tá bom? Como é que tá a tua vida hoje? Tá beleza? Tá melhor? Não? Tá ruim? Enfim, deixa o Espírito Santo falar. Vamos orar? Apresenta a tua vida diante do Senhor. Apresenta a tua vida agora diante do altar de Jesus. Eu, em nome de Jesus, invocarei agora também com você a presença do Senhor nesse culto, nesse dia, nesse momento em que você está assistindo, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar. Ah, Senhor meu Deus, a invocar, a implorar, Senhor meu Deus, a manifestação do teu amor. E nós sabemos que o teu amor, Senhor meu Deus, aleluia, é o motivo maior. É, Senhor meu Deus, a razão de ser de todo aquele que crê, de todo aquele que tem um encontro contigo. Por isso, Senhor, nós declaramos a presença viva do teu Espírito Santo e do teu amor abundante em nossas vidas, neste dia, em nome de Jesus. Senhor, visita os corações, visita, eu te imploro, os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs. Fala individualmente com cada um, Senhor. Fala, Santo Deus, individualmente, especialmente com cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, alimenta a nossa vida, liberta, cura, vivifica e restaura nesta noite com o poder da tua palavra, da tua presença em nossas vidas. É o que nós colocamos diante do teu altar. É o que eu te peço, é o que eu te imploro e declaro diante da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 26. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Lê comigo aí na tela. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Repetindo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nossas vidas, nossa maneira de viver, de agir, o nosso coração, a nossa maneira de sofrer, de se alegrar, de sentir, a nossa maneira de caminhar no nosso dia a dia, ela está totalmente ligada com a postura que nós nos colocamos diante da vida, diante dos problemas, diante das situações. Nós somos resultados da maneira em que nós nos colocamos. Se nós nos colocamos firmemente com propósito, crendo, confiando, nós temos a promessa que nós lemos o quê? Que nosso coração, que o nosso interior, que a nossa mente vai estar em quê? Em paz. E todos nós, irmãos e irmãs, procuramos o quê? Viver em paz. Eu até mudo um pouco essa frase. Todos nós procuramos e queremos e desejamos o quê? Viver bem. Mas para viver bem, seja de qual maneira for, não é necessário a parte financeira somente. Não é necessário algo que você coloque como objetivo.
na sua vida, no seu casamento, na sua família. Não é necessário só saúde, não. É necessário confiar. É necessário estar firme no propósito. É necessário estar firme, com a mente firme, aonde? Em Deus, na sua palavra. E aí nós encontraremos paz. A Bíblia nos deixa muitos exemplos. A palavra de Deus nos deixa muitos exemplos de pessoas que passaram por tribulações, de pessoas que passaram por tribulações. Nós vivemos isso muitas vezes. Nós temos o testemunho em nós da obra de Deus em nossas vidas e muitas vezes nos esquecemos. Quantos irmãos e irmãs que nós conhecemos na nossa igreja, de outras denominações, irmãos do corpo de Cristo, que têm testemunhos lindos e que quando a gente ouve, aleluia, nos fortalece, nos faz estarmos firmes, nos faz revermos o nosso propósito, a nossa convicção, a nossa certeza de estar com os pés fincados na palavra de Deus. Por isso que eu perguntei para você, por isso que eu fiz a pergunta agora no começo. Como é que está o teu coração hoje? Como é que está o teu coração hoje? Muitas vezes nós passamos por tanta dor, né? Caramba! Muitas vezes nós passamos por tanta tristeza, às vezes desilusão, traição de amigos, sabe? Decepção. São as coisas que nós mais passamos nas nossas vidas aqui. Todo dia um pouquinho. E talvez você esteja vivendo alguma dessas angústias aí no seu coração. Talvez você esteja vivendo nesse dia, nesse momento em que você está assistindo esse culto, algum tipo de tribulação, de angústia, sabe, dentro do seu coração que te tira o sono. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem falado com você, Deus tem falado com a gente na igreja, confia. E mais uma vez, em cima dessa palavra que nós lemos, o Senhor vai conservar em paz a nossa mente, o nosso coração, quando a gente está com a mente firme nele, quando a gente está com o propósito firme nele, porque a gente confia nele. E eu quero, nesse momento, trazer mais uma palavra para a gente meditar. Meditar, seja qual for o seu estado. E a palavra que a gente vai ler aqui, ela vai no pior do pior. E o pior do pior, às vezes para você não é, para mim não o pior para mim, às vezes para você é fichinha, porque você já tem experiência. Ou às vezes o pior para você, às vezes para mim é um tormento, é uma tempestade. E por falar em tempestade, nós lembramos da passagem de Jesus descrita nos evangelhos. Quem quiser ler depois, pode ler. A gente não vai ler essa passagem agora de maneira especial. Descrita, por exemplo, lá no capítulo 4 de São Marcos, a partir do versículo 35 até o final do texto ali, onde os discípulos, os apóstolos, vão junto com Jesus, entram num barquinho e vão atravessar o mar depois de o Senhor ter trabalhado, estar cansado, ter curado muitas pessoas, ter pregado, feito muitos milagres. Ele vai para o mar para descansar. Ele vai para o barquinho e lá ele apaga. Pá. E aí, no meio do mar ali da Galiléia, do lago, vem aquela baita tempestade. Jesus está dormindo. E ventos que sopram daqui e de lá, e os discípulos e os apóstolos desesperados, vamos morrer, e gritando, vamos morrer, e chamam o mestre. E Jesus, eles acordam Jesus no meio da tribulação, no meio do balanço, no meio de toda a tempestade. E Jesus acorda, levanta, traz uma exortação para eles ali e acalma o vento e toda a tempestade, acalma o mar e os ventos, e a tempestade cessa. E muitos de nós passamos por esse tipo de situação. E de maneira especial eu quero ler um texto
que eu particularmente nunca tive a oportunidade de ler com a igreja, só em estudo, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. O texto é muito grande, eu quero que vocês, se vocês puderem, leiam o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece nesse capítulo? Acontece um naufrágio. Acontece um naufrágio de um navio com 276 pessoas. Mas quem está nesse barco? O apóstolo Paulo. Nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo. O que acontece? Ele é preso em Jerusalém e aí, pela movimentação do Espírito Santo, o Senhor vai levá-lo até Roma, até a capital do império, do governo que dominava o mundo antigo naquela época. E ele vai ser levado, preso agora para Roma, para ficar cativo em Roma. E aí acontece toda uma história num período do ano em que ele entra nesse navio juntamente com mais presos, com guardas, e era um navio mercante, que também, além de presos, o navio carregava mercadorias e um monte de coisa. E aí começam a navegar. Só que desde o começo da navegação, vocês vão ler lá, não está dando certo. Ventos estão sendo ao contrário, porque era uma época diferente, né? Era uma época já perigosa de navegar ali no Oceano Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, que banha ali o continente da Europa ali. E eles saindo ali de Jerusalém. Estão navegando, param num porto, mudam de navio, ficam ali um período, ainda tem tempo de evangelizar amigos dele, ele é liberado um certo momento, e aí voltam agora para uma outra embarcação. E nesse momento que eles voltam para uma outra embarcação, o apóstolo Paulo fala, gente, é melhor a gente não ir, porque o Senhor já tinha revelado para Paulo. É melhor a gente não ir porque nós teremos danos, nós sofreremos e, com certeza, vai ter história para contar. O centurião, ao invés de ouvir Paulo, ouviu o capitão do navio. E o capitão também não quis ouvir o apóstolo Paulo. Porque até então, aos olhos do capitão, ele era um preso. Paulo avisa. Paulo está no barco. Paulo está no navio com mais 275 pessoas. O navio está carregado. E eles vão e começam a navegar. Com uma certa margem de segurança, conforme a Bíblia vai explicando ali. E aí, num certo momento, tudo muda. Vamos ler comigo? Abre lá a sua Bíblia, leia comigo aí na tela o versículo 11 e depois o versículo 14. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo está falando, gente, não vamos. E o centurião, que é o guarda, né? Que é o soldado romano, que estava com a responsabilidade de levá-los presos até Roma. Juntamente com mais presos, não era só Paulo o prisioneiro, tinha mais prisioneiros. E aí o que acontece no 14? Tudo muda. Olha o que diz a Bíblia. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. O que aconteceu? A história nos conta, eles estão navegando com segurança. De repente, acontece um tufão, acontece um furacão. O tufão é um furacão. Um furacão vem e toma o barco. Tira o barco daquela rota de segurança em que eles estavam navegando. E eles vão sendo jogados por meio do mar, longe longe do continente e longe de toda a segurança. Aí eu paro um ponto aqui para eu e você pensarmos. Olha como que a Bíblia é linda. Olha como que as histórias que Deus faz é linda, que Deus nos deixou escrita. É linda. Muitas vezes nós estamos numa rota de segurança nas nossas vidas. Muitas vezes você está feliz, está tudo em paz, está caminhando e de repente parece que acontece um furacão.
Parece que acontece uma reviravolta e tudo vira de ponta cabeça. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com a sua vida? Já aconteceu isso na vida de alguém que você ama e que você convive muito perto? Acontece. Assim são as nossas vidas, infelizmente. De repente, veio um furacão, veio um tufão, veio uma notícia, veio uma situação, acontece algo na nossa vida que muda tudo. Jesus amado. Mas lembrando, por que aconteceu esse tufão? Porque o capitão do navio e o centurião não deram ouvidos a Paulo, que está ali com a palavra de Deus, que está ali com o direcionamento. Não vão! E eles foram, contrário à palavra de Deus. O que aconteceu? Loucura, tempestade, furacão, enfim. E aí a história vai desenrolar, se você leia comigo aí, a história vai desenrolar. E aí o barco é jogado para o meio do oceano, eles perdem totalmente a referência de navegação, estão perdidos. Por quê? Porque eles têm que baixar velas, agora, muitas vezes, eles começam a ter que deixar o barco mais leve. Por quê? Um barco pesado, ele tem a possibilidade de quebrar com as ondas fortes, com o vai e vem das ondas, com o vai e vem da tribulação, da chuva. Tudo está à deriva, eles começam a ficar à deriva, literalmente. Eles baixam as velas e diz a Bíblia que eles têm que jogar as velas fora para diminuir o peso do barco. E começa a jogar mantimentos fora. Começa a jogar um monte de coisa fora, tentando diminuir o peso do barco. E passa um dia, e passa 2 dias, e passam 3 dias. E aí eles estão no meio da tribulação, no meio da tempestade. Olha o que a gente lê lá no capítulo 20, ou no versículo 20 e versículo 21. Leiam comigo aí na tela. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Jesus amado. Olha o que ponto que chegou o sentimento dessa tempestade na vida de todos os tripulantes ali, de todas as pessoas que estavam ali naquele navio. 276 vidas. Olha o que aconteceu. Eles perderam a esperança. Eles já estavam há mais de 3 dias não vendo nem sol, nem estrela. Por quê? É só chuva, é só tempestade, são só nuvens negras, é só desespero, é só literalmente desespero, porque a palavra diz que eles perderam as esperanças de salvamento. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E essa palavra é para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o nível em que você já chegou, já passou, se você está hoje passando por tal tribulação. Eu não sei se você está passando por tal angústia, tal tormenta na sua vida. Se chegar ao ponto de perder a esperança e de morrer, saiba que tem saída. Saiba que tem solução. Saiba que tem resposta. Saiba que Jesus é a resposta. Olha o que a gente vai ler aqui, no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e coragem. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Aleluia!
Glória a Deus! Oh, santo Deus, aleluia! Olha o que Deus fez com todos os que estão ali. Olha o que Deus fez com Paulo. Ele começa o texto que a gente começou ali no versículo 20. Se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem obedecido a palavra que Deus me deu para vocês, a palavra de Deus, nós não estaríamos passando por isso. Aleluia. Mas estão passando por isso agora. E o que acontece? O Senhor aparece a Paulo. O Senhor fala com o apóstolo e fala: não vou deixar se perder nenhuma das vidas que estão com você. Apenas o quê? Coragem. Coragem. Força. Olha o que diz o versículo 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, força, esforcem-te, coragem, vocês não vão morrer. Coragem, é como se ele estivesse dizendo: Jesus, aquele mesmo Jesus que estava no barquinho junto com os apóstolos, Jesus está comigo, o anjo de Deus apareceu e falou: nós não vamos perecer. E o que aconteceu? Acabou a tempestade? Eles já estavam no terceiro, quarto dia de tempestade, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrelas. Só chuva, só ondas, só desespero, só desesperança, só morte. Eles viram, a tempestade acabou? Não. Não acabou, Giovanni, não. Leia o texto aí, olha o que vai dizer a Bíblia, lá no versículo 27. Versículo 27, olha quantos dias eles ficaram sofrendo essa tempestade, essa angústia, essa tristeza, essa coisa que eles estavam passando sem esperança e que tinham a certeza que iam morrer. 27, leiam comigo. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Gente, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, 14 dias sem ver sol e sem ver estrela. Sem ver sol e sem ver lua. 14 dias de tempestade. 14 dias. Paulo deu a palavra dele que ninguém ia se perder no terceiro dia. Lá atrás, mais 11 dias eles estão se batendo de um lado para o outro, no mar Adriático, ali no mar Mediterrâneo. E estão se batendo de um lado para o outro, já não tem mais nada, estão sem comer, estão em jejum, porque eles já jogaram quase tudo fora. Jogaram quase tudo fora. Em nome de Jesus. Muitas vezes parece que não vai acabar, parece que não vai terminar a passagem, o momento que a gente vive, que você vive. Tenha fé, coragem, coragem, levanta a cabeça, confia no Senhor, coragem, busca essa coragem em Deus, busca essa coragem em Deus. Nós lemos no livro de Josué, capítulo 1, vamos ler só o 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Na nossa versão Almeida Revista e Corrigida diz: não te mandei eu, apenas esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, seja corajoso, tenha bom ânimo. É necessário que você, por pior que seja a tribulação, por pior que seja o momento, por pior que seja a angústia, por pior que seja a adversidade, seja corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, é o que diz a palavra de Deus. Voltando ao texto de Atos, o apóstolo, os marinheiros agora pressentem que está vindo terra, e aí eles começam a medir a profundidade, e realmente está vindo, eles estão vendo que está diminuindo a profundidade, opa, tem terra perto. Mas depois de 14 dias, gente, 14 dias sofrendo a tempestade, 14 dias vendo a morte de perto,
E aí, o apóstolo Paulo levanta, né, no versículo 34 e fala para eles: por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aleluia. 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Aleluia. E a palavra do Senhor se cumpriu. E a palavra do Senhor se cumpriu. Nenhuma das almas se perderam. Nenhuma vida morreu. E como Paulo falou no versículo, nenhum só fio de cabelo de vocês iriam se perder. E aí eles chegam até a ilha de Malta, próximo já da Itália. Se você olhar para o mapa dessa viagem de Paulo até Roma, da navegação, você vai ver que ali, quando eles se perdem, do momento que eles se perdem até chegar em Malta, é uma distância gigante, é uma distância enorme. E eles ficaram ali 14 dias perdidos no mar, no meio da tempestade. Perdidos. Mas o Senhor ia cumprir a sua palavra na vida de Paulo. E pela vida de Paulo, salvou todos naquele lugar. A gente poderia colocar que na tua casa, Deus cuida da tua casa quando você ama, louva, clama, busca e obedece e vive a sua palavra. Mas a palavra de hoje é justamente: seja qual for a tempestade que você tiver, seja qual for a tempestade que você viver, seja qual for, creia, confia. No meio da tempestade, se você estiver achando que ela está demorando, coragem, busca ajuda com os seus irmãos na igreja, com as outras pessoas. Busca ajuda, busca conselho, divida as suas cargas. Divida o teu peso. Você vai ver, leia o texto, por favor, leia o texto. Você vai ver que eles jogavam fora, eles tinham que aliviar a carga do navio. Eles tiveram que jogar praticamente tudo fora. Só não jogaram no final a farinha para fazer o pão, para comerem pão. Para comerem pão. E aí no final, quando eles comem esse último punhado de pão para não morrerem, quando Paulo fala: gente, comam pão. É necessário que vocês comam para que vocês sobrevivam nesse restinho de tempo que falta para nós. Nós estamos sentindo aqui, sentindo terra próximo. Aí eles comeram, e aí a Bíblia fala que depois de eles terem comido e terem restabelecido um pouco a força, jogaram sacos de farinha para fora. Jogaram fora até mesmo sacos de farinha. Alivia a tua vida. Como, Didio, que eu vou aliviar a minha vida? Olha a palavra de Deus aqui. Vem falar com a gente, vem dividir com os irmãos, divide a sua carga. Aquilo que realmente nem dá para dividir, que não presta, joga fora. Joga fora. Tem coisa que a gente leva. Quem de nós, vamos pensar na nossa casa aí. Todos nós temos o quartinho da bagunça aí, não tem? Cantinho, quartinho, embaixo da escada, seja onde for. É um cantinho que a gente vai guardando bagunça. Mas tem bagunça lá que não serve para nada. Se você parar para ver. E de tempos em tempos a gente tem que limpar as bagunças. Isso aqui não serve mais. Eu guardei isso aqui para quê? Aí você até pergunta, por que eu guardei isso aqui, né? Enfim, de tempos em tempos nós temos que limpar as bagunças dos nossos lares. Coisa que a gente guarda, que a gente acha que vai usar e não usa nunca. Por quê? Tudo muda, o tempo passa, a tecnologia vem. Nossa, tem rádio velho, tem coisa velha lá, tem som velho, tem não sei o quê, tem pedra velha, tem piso velho, que você já mudou o piso faz tempo já, e aquele piso ficou esquecido lá embaixo do telhado, lá no seu estuque, lá no seu quartinho velho. E tem coisa que vai ficando, só estragando lá o ambiente. Tem coisa dentro da nossa própria casa. E aí a nossa casa aqui no nosso coração. Há sentimentos que a gente tem que jogar fora. A gente tem que pedir libertação, a gente tem que se liberar. Há sentimentos, há tristezas, há angústias que a gente tem que liberar. E essa palavra é para mim também, Didio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja qual for a tempestade que você passou, passa ou passará. Lembre sempre. Quando confiamos,
quando estamos firmes no nosso propósito, quando a nossa mente está firme no Senhor, o Senhor traz paz. O Senhor traz a paz. E aí, para finalizar esse culto, a gente vai ler um último versículo, ali no livro de Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Lê comigo aí. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha o que diz aí a Bíblia, esse versículo que a gente leu. Não estejais inquietos, não estejais preocupados com coisa alguma. Seja qual for a tribulação, entrega na mão do Senhor. Ora, apresenta a Deus os seus pedidos com oração e súplica, dando louvor, dando ação de graças, porque o Senhor cuida da gente, porque a gente confia no Senhor. E quando a gente faz isso, que a gente tenta se livrar das preocupações, que a gente está no meio da tempestade e sabe que a tempestade vai passar, o que acontece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente vai receber a paz. Sabe quando está a tempestade? O bicho está pegando, mas um anjo de Deus veio e apareceu para nós, como por exemplo apareceu para Paulo. Nós vivemos como Paulo, depois que recebeu a visita do anjo e tinha certeza de que ninguém morreria. Nós vivemos quando cremos, quando praticamos a nossa fé, quando vivemos sabendo que o Senhor é por nós, e quando Ele é por nós, nada nem ninguém será e pode ser, consegue nos vencer, será contra nós. Nós vivemos esses 11 dias que Paulo viveu depois. No terceiro dia, o Senhor aparece com um anjo e fala para Paulo: Paulo, relaxa, fique em paz, apenas mantenha firme a galera aí. Motiva o pessoal no sentido de trazendo coragem e a certeza de que há um Deus, aleluia, de que há um Deus que não vai deixar ninguém perecer. E Paulo traz essa palavra a toda a tripulação, a todas as almas dentro do navio. Porque todos estavam no mesmo barco. Já não tinha mais diferença entre ninguém. Porque todos, se fossem para morrer, todos iriam morrer ali. E nós, quando confiamos, vivemos nesta certeza e nesta convicção da palavra de Deus. Porque o Senhor é por nós. Quando Ele é por nós, aleluia, a nossa confiança, a nossa fé, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se há alguma tempestade aí, se há algum enrosco aí, confia no Senhor. Coragem, esforça-te. Coragem, levanta o teu ânimo. Levanta o teu ânimo. Eu quero terminar esse culto com um hino que a gente nunca cantou aqui, se não me engano, mas eu acho que é um hino que muitos de nós conhecemos. E aí quem conhecer, canta com a gente. Tudo der certo, a gente vai deixar o PDF da letra dessa música no link aí abaixo do vídeo, tá bom? Para você cantar, para você tocar. Mas canta comigo esse hino. Desculpa a voz se eu desafinar, porque eu tô rouco, mas a gente vai cantar, tá bom? Aleluia! Presta atenção na letra. O barquinho, a música chama Meu Barquinho, né? E o barquinho são as nossas vidas. E se você está assistindo esse culto, com certeza Jesus está no seu barquinho. Cabe a nós confiarmos no meio da tempestade. Cabe a nós crermos. Cabe a nós entregarmos literalmente o nosso coração. Tá bom? Creia. A letra diz assim: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar.
Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia. Vamos cantar do início. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo é cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia! Creia que o Senhor é pela tua vida. Coragem, confia, esforça-te, tem bom ânimo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em nome de Jesus, apresenta o teu coração, apresenta a tua vida todo dia, todo tempo, todos os dias de tempestades. Ela vai passar, Jesus vai mudar, ela vai passar, porque é promessa para ti, é promessa para mim, é promessa para nós, quando confiamos e quando colocamos as nossas vidas, a nossa fé na presença e nele também. Em nome de Jesus, confia, amém? O barquinho é as nossas vidas, o mar é as ocorrências da vida, a tempestade ocorre, notícias vêm, tristeza, angústia, doença, seja qual for a tempestade, o Senhor está contigo. Amém? Para terminar, a gente vai cantar a última vez esse refrão. Aleluia! Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu
barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua maneira de falar conosco. Fala, Senhor. Espírito Santo, fala em nome de Jesus. Nós te louvamos e encerramos este culto na unidade da Santíssima Trindade, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que esta firmeza, que esta alegria, que esta paz e que esta confiança seja plena no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.